Muita saúva e pouca saúde, os mares do Brasil são. Eu sou o pônio, mas eu era um peixe. I'll just die if I don't get this recipe. O mundo vai explodir! Se tiver de sapato não sobra! Pode sobrar, não pode sobrar! Como estão seus sonhos? Forget it, Jake. It's Chinatown. Eu não quero ser seu amigo, Rick. Eu só quero um café da manhã. Será que é uma pessoa só? Não, Claire, é todo um coral mormon fazendo as ligações obscenas de Natal. Bom dia, cinéfilos! Estamos aqui no mais novo episódio do podcast Ponto Cego. Eu sou o Thiago, seu apresentador, e junto comigo está... a Bia. E também... eu aqui, Rodrigo. Ele voltou! Ô, Rodrigo, bem-vindo de volta. Obrigado. Então, diz aí, você viu algum filme bacana nessa semana que você gostaria de indicar para os nossos ouvintes? Então, essa semana eu assisti a alguns filmes, mas um chamou muita atenção, que é o filme que acabou de estrear, né? Que é Judas e o Messias Negro, que conta a história do Pantera Negra Fred Hampton, que foi traído pelo William O'Neill, que entregou ele para o FBI, e isso conta... O filme vai contando a história desde quando o William é preso pela FBI, pela polícia, e acaba se tornando um rato, né, que eles chamam de rato aí, para poder investigar ao cara que estava dando problemas ao FBI, que é o Fred Hampton. E olha, filmes de Pantera Negra, como Infiltrados na Clã, ou o próprio Pantera Negra da Vardar, me chamam muita atenção, né, por conta do movimento, essas coisas todas. E o Daniel Kaluuya tem uma atuação tão presente que você acaba olhando o filme e querendo que aquele cara realmente existiu, né? É uma biografia, digamos assim, mas ele dá vida a um cara que você vai seguindo as ideias dele, né? Quando ele parte para a violência, mais pro fim do filme, eu já não concordo muito, né? Eu sou anos 70, paz e amor. Mas é tão forte o filme, tão impactante, e é dirigido de uma forma tão boa pelo Chacatinha, apesar dele de ser seu segundo filme, que essa é a minha indicação da semana. Judas e o Messias Negro. Gostei, quero assistir. Sim, eu vi o da Vardar, adoro o documentário da Vardar, e também fiquei interessado. É muito bom mesmo. Eu não tenho filme para essa semana, você tem algum, Bia? Não, essa semana eu tô entregue às séries. Vamos então falar sobre o tema do programa, né? Eu não sei se vocês repararam que nos dois últimos episódios, tanto o Rodrigo Avalanche quanto a Bia me recomendaram um filme. Aí no final do programa passado, a Bia falou assim, por que a gente não assiste a esse filme e a gente fala sobre o estúdio que fez esse filme, né? Porque esse estúdio tem feito muitos filmes interessantes, né? Muitos filmes legais. E aí a gente resolveu que a gente vai falar sobre dois filmes desse estúdio, né? O estúdio, no caso, é o A24. Exatamente. Fazendo assim um breve histórico do A24, ele foi fundado em 2012, ou seja, é um estúdio tremendamente recente. É 9 anos só. Né? E por três pessoas que já estavam muito ligados ao cinema, né? Você tem o Daniel Katz, que ele liderava um grupo de financiamento de filmes lá no Guggenheim Partners, que é uma firma de investimento internacional, e aí ele liderava a parte de dar dinheiro, financiar filmes. O David Frankel, que era presidente e cofundador da Oscilloscope. Vocês conhecem essa produtora, né? Ela fez Coerência, fez Love Witch, fez aquele Alchemist Cookbook, e ela ficou como responsável de distribuir nos Estados Unidos o Que Horas Ela Volta. Nossa, que bacana, disso eu não sabia. Não é a 24, é essa Oscilloscope. Sim. Uhum. E o outro membro é o John Hodges,
que era o chefe de produção e desenvolvimento da Big Beach. Foi a produtora responsável pelo Pequena Miss Sunshine. Que é um ótimo filme. Sim. Que caberia perfeitamente hoje em dia na A24 também, né? Sim, não, eu acho que é interessante a gente ver tanto a Oscilloscope quanto a Big Beach. Ela já tinha esse cariz mais de um cinema independente de qualidade, que é tão caro para a A24, né? O nome da A24 veio de uma autoestrada A24 que era localizada na Itália, que o Katz, né, o Daniel Katz, estava passando. A história que eu vi foi que ele teve a ideia de fundar uma produtora enquanto estava dirigindo nessa estrada, assim, que... A A24 é uma empresa que geralmente faz isso, né? Faz uns filmes meio que fogem um pouco do padrão que a gente está acostumado, né? Ela tem vários filmes tremendamente interessantes. O primeiro filme que ela lançou, que é o A Glimpse Inside the Mind of Charles Swan III, eu não vi. Mas eles começaram a ter sucesso lá naquele filme do Harmony Korine, o Spring Breakers. Que eu não assisti ainda também, preciso assistir. Eu acho que, assim, a A24, ela vem se destacando, ela é uma anã entre gigantes, né? Ela não tem essa mesma lógica de mercado dessas grandes empresas, tipo Warner, Fox, ou a Disney, principalmente a Disney, né? Eu já nem sei mais o que é Disney e o que não é hoje em dia, mas, assim, ela vem se destacando muito por essa por essa lógica de mercado. Ela encontrou uma lacuna ali que foi deixada por essas grandes empresas. E o que eu acho bacana é que, assim, a gente tem outras produtoras. Eu acho que a Hammer ainda tem feito algumas coisas. Assim, a Blumhouse é um bom exemplo. Que a Blumhouse, ela faz um cinema, mas ela faz uma produção massiva, né? Ela tem filmes muito bons. Eu consumo muitos filmes da Blumhouse, assim, é pipocão, mas eu gosto. Mas ela tem muito tiro fora, assim. Tem muita coisa ruim. E eles não seguem muito essa lógica. Eles escolhem a dedo, assim. É claro que tem os errinhos, assim, mas eles escolhem a dedo coisas pouco ortodoxas, assim. E eles dão muito valor ao projeto autoral. Eu acho muito bacana essa liberdade. Eu estava lendo alguma coisa... já pensando no podcast, como nos grandes estúdios, mesmo grandes diretores, eles não têm tanta liberdade criativa, né? Tirando que nesses grandes estúdios é quase impossível um autor iniciante, um diretor iniciante conseguir alguma coisa. Já na A24, né, na A24, eles têm essa liberdade criativa, o que eu acho bem bacana, assim. Outra coisa que eu acho bacana neles também é eles sabem que esses filmes eles não vão vender para o grande público. E eu não sei se vocês chegaram a ler alguma coisa sobre isso, sobre o tipo de direcionamento de marketing que eles fazem. Eles são baseados em 95% da verba deles para divulgação, 95% dessa verba vai para divulgação online. E eles têm uma divulgação muito pesada em cima da faixa etária e dos grupos sociais que eles sabem que vão consumir o filme deles. Assim. Eu acho isso muito inteligente, porque a gente consome hoje em dia muito mais rede social do que anda olhando pela rua ou consumindo qualquer outra coisa. Uhum. Eu vou te dizer que eu chamava de A24 até descobrir que foi criado na autoestrada A24. Eu não fazia ideia também de onde tinha vindo esse nome, assim. Eu achei... É bem aleatório, né? Mas funcionou. Uma coisa da A24 também, que eu acho bem bacana, é que ela foi o trampolim para diretores que hoje em dia são muito conhecidos, alguns respeitados, outros não, né? Como Robert Eggers, que fez A Bruxa e O Farol, que são filmes sensacionais em todos os sentidos, e o Ari Aster, que o Thiago adora, né? Mas assim, é inegável que eles são diretores que ficaram conhecidos e que assistem os filmes dele, né? Nem que seja para falar mal.
Assim, são filmes que ficaram aí, que vão ser falados. Talvez outros filmes dessas outras grandes produtoras, dessas grandes distribuidoras, talvez eles não tenham tanto impacto e não sejam tão lembrados, mesmo que negativamente, quanto os filmes deles, entendeu? Eu nessa lista, né, que a Bia falou, eu colocaria também os irmãos Safdie, né, que trouxeram aí o Joia Brutas e o Bom Comportamento. Né? São 2 filmes frenéticos e acabam sendo filmes, como vocês falaram, né, pessoais. Eles investem muito nisso, em filmes pessoais que vão te captar de algum jeito. Eu, assistindo aos filmes da A24, né, que eu gosto muito de assistir aos filmes deles, eles te pegam de um jeito que é inexplicável. Mas por quê? Porque mesmo não gostando, né, aí alguns filmes, né, Thiago, do 24, são filmes que te captam porque eu acho que o diretor dos filmes, eles têm o controle do que eles estão contando ali, né? Eles têm absoluto controle do que eles estão fazendo. Então eu acho que por isso que capta tanto assim para a gente assistir, né? Eu lembro que eu tava vendo, falei isso ano retrasado, porque entrou na minha lista de melhores filmes, que é A Despedida, da Lulu Wang, e eu me senti totalmente imerso naquela história daquela senhora que estava com câncer possivelmente terminal, porque não saberia quando, não sabendo, né, que ela estava com câncer, e são histórias muito pessoais, às vezes, né, e isso acaba mexendo muito com o emocional da gente. Eu gosto muito disso, da 24. Sim, até por uma lógica assim de verba mesmo, né? Eles trabalham muito o elemento humano das histórias, priorizam, né, o elemento humano em detrimento, ainda bem nesse caso, porque eu acho que a gente estava precisando muito nos últimos anos desse tipo de filme com mais... Assim, eles não chegam a ser filmes super alternativos e difíceis de encontrar. É um filme que vem ao grande público de certa forma, né? Mas que filmes que priorizassem mais essa vibe mesmo, assim. Eu sempre falo com a Thaís, uma amiga nossa, que é a vibe A24, assim. Mas essa mesma vibe cinema alternativo de Pequena Miss Sunshine, os filmes que a gente estava comentando antes de começar a gravar, do John Cameron Mitchell, assim. Embora eu acho que os filmes da A24 ainda tenham um quê, um pouco mais, uma esquisitice, alguma coisa assim a mais. Eu acho que a gente estava precisando dentro dos filmes maçantes e repetitivos que a gente estava vendo. Sim, concordo. Outros diretores também que fizeram filmes com a A24 é a Claire Denis, né, o High Life, ela fez em parceria lá com a A24. O Gaspar Noé também, o Clímax também é um filme da A24. Você tem o Paul Schrader, que assim, é um dos diretores lá da Nova Hollywood. Ele fez um Fé Corrompida lá com a A24. Também. E o Yorgos Lanthimos também, ele fez 2 filmes com esse estúdio, né? Então não apenas o pessoal que está começando, ou mesmo atores que estão migrando ou que tentaram dirigir um filme, né? Como no caso do Jonah Hill, ou então o James Franco, eles dirigiram filmes, né, com a A24, né? Então é um estúdio que tem essa... que não apenas assim, tipo, tá valorizando o pessoal que está começando, mas tá também, né, chamando a atenção desse pessoal que já tá mais carimbado, já tem mais experiência no cinema, né? Isso não só para atores que querem dirigir. Uma coisa que eu acho bem bacana da 24 é que, antes de eu saber que era a 24 que estava por trás disso tudo, eles têm filmes que eles pegam atores que são muito carimbados e muito conhecidos, assim, ou muito limitados nas opções do que eles estão fazendo fora, assim. Por exemplo, o Robert Pattinson,
ele é um ótimo ator. E a gente só sabe disso hoje em dia. E um dos primeiros filmes em que ele mostrou que ele pode ser um ótimo ator foi um filme da A24, né? Que foi o Bom Comportamento e também o A Caçada. Tem o Tom Hardy também com Locke. Que o Tom Hardy eu acho ele um ótimo ator, mas assim, eu acho ele um ótimo ator agora. Porque por muito tempo eu não achava. E ele também se mostrou um ótimo ator no A24. A Scarlett Johansson, que ela fazia sempre o papel mais da gostosona, ela estava tentando mudar a imagem ali, e aí ela fez o Sob a Pele, que é um dos meus filmes preferidos do estúdio, né? Eu acho que foi só distribuído por eles, mas é um dos meus filmes preferidos deles. Ela conseguiu mudar a imagem dela num filme que ela parece completamente nua várias vezes. Assim, e não é sexual. Assim, não tem aquela sexualidade explorada. Assim, e é sexual, mas não é ao mesmo tempo, né? O Daniel Radcliffe, que fez um dos meus outros filmes preferidos da A24 também, que é o Swiss Army Man, que, assim, os atores, eles têm oportunidade ali, é quase como é a oportunidade que eles têm quando eles fazem teatro, né? Que é de mostrar uma outra faceta deles ali. Eu acho bem bacana para os atores também que se envolvem em projetos com essa empresa, com esse estúdio. Como a gente tem filmes grotescos, né? A gente não pode esquecer do Justin Long sendo transformado em uma morsa. Não, é daquele filme do Kevin Smith, né? Do Kevin Smith, exatamente. Que eu não assisti, mas falam que é o único erro da A24. Eu não sabia que era da A24. Eu dei uma lida na lista, né, de filmes que eles produziram ou distribuíram. Aí tá lá. Acho que eu falei, não, eles não fizeram isso, não. Mas é um filme que eu não tenho coragem de assistir. Mas também trouxe a emoção da Brie Larson em The Room, né? Room. O quarto de Jack. É espetacular. Então, é uma produtora barra empresa que merece mesmo o reconhecimento das pessoas. O conhecimento, né? Conhecer, chegar nelas. É muito bom. É engraçado, assim, é um fenômeno que me parece, assim, três coisas distintas, assim, vamos por parte. A A24, ela conseguiu reunir um culto, né, ao redor dela, assim, que as pessoas, elas são, isso é muito estranho, mas elas são fãs da empresa, né, do estúdio, e elas consomem com muita confiança tudo que vem deles, assim. Eu já vi, por exemplo, tem um dos grupos que eu participo que é mais ativo no Facebook, mas eu sei que tem fóruns e outros locais que se debate também. É um grupo da A24. Assim, toda hora tem alguém postando alguma coisa ou comentando alguma coisa. Eu acho legal, tipo assim, essa base que eles conseguiram formar, né? Base de fãs é um nome meio estranho, mas assim, de seguidores assim, do trabalho deles. Eu acho bem legal. A outra coisa é que um dos filmes que mais despontou deles, os filmes, né, foram O Hereditário e a Bruxa, que eu acho que o que as pessoas associam mais à A24, e tem essa imagem de que eles são uma produtora meio focada no horror, e não são, de forma nenhuma. Na verdade, a maioria dos filmes que eles fizeram não são de horror, mas muito dos melhores filmes de horror na atualidade foram eles que fizeram. Assim, dos últimos tempos, né? Dos últimos, sei lá, 7, 8 anos. Foram eles que fizeram. Então, agora que a gente falou do tema, vamos recapitular as regras do programa. Todo programa, eu e minha co-apresentadora ou meu co-apresentador escolhemos um tema. Hoje foram filmes lançados pela A24. Então, eu escolhi um filme dentro desse tema que a Bia não viu, e ela escolheu um filme ao qual eu ainda não assisti dentro desse tema. Nós três, eu, a Bia e o Rodrigo, vimos os filmes, e agora nós três vamos conversar sobre eles. Thiago, qual foi o filme que você escolheu para mim, então? Moonlight, Sob a Luz do Luar, de 2016. Então vamos conversar sobre Moonlight, Sob a Luz do Luar, mas antes vamos ouvir o trailer.
Peraí, por que você tá me olhando assim, irmão? Ah, fala sério, cara. Você resolveu vir até aqui? É. Quem é você, Sharon? Por muito tempo tentei não lembrar. Tentei esquecer aquela época. Tem uma hora em que você precisa decidir quem você quer ser. Não deixe ninguém tomar essa decisão por você. Você já viu o jeito que ele anda, Juan? Vai contar pra ele porque os outros meninos batem nele toda hora? Qual é o problema? Tô legal? Não, eu já te vi legal. Você não fica assim. Lembra da última vez que eu te vi? Você é meu único. E eu sou sua única. Já tô indo. Não. Você vai me ouvir. Ouvir quem, mãe? Hã? Você? Quem é você, cara? Eu não te via faz um tempo e... não era isso que eu esperava. E você esperava o quê? O filme foi dirigido por Barry Jenkins e escrito por Jenkins e Terry Alvin McCraney, baseado na peça inédita In the Moonlight Black Boys Look Blue, de McCraney. O filme é estrelado por Trevante Rhodes, André Holland, Janelle Monáe, Ashton Sanders, Gerald Jerome, Naomi Harris e Mahershala Ali. O filme aborda 3 momentos da vida de Chiron, um jovem negro morador de uma comunidade pobre de Miami. Do bullying na infância, passando pela crise de identidade da adolescência e a tentação do universo do crime e das drogas. Este é um poético estudo de personagem. Então, eu achei bacana, relendo aqui agora, eu lembrei de uma coisa, que são esses 3 atos, né, sobre a vida do Chiron, e os 3 atos eles são nomeados com apelidos, nomes que são dados para ele, né? Sempre a visão de outra pessoa sobre ele. Não foi ele que se denominou pequeno, e nem Black. Ele chega a questionar isso, né? No primeiro ato, eu acho que o personagem do Juan, que é toda uma história à parte, mas o Juan pergunta por que pequeno, se eu não me engano, e no segundo ato ele pergunta por que Black pro Kevin. Eu achei isso bem bacana, porque no final do filme, não sei se posso falar isso, mas existe uma conversa onde o outro personagem vai falando que ele vai se deixando levar pelos acontecimentos. Eu tive essa percepção, agora eu tô meio confusa, mas que ele parece que meio que não tem o controle da própria vida, ele vai se deixando levar pelas circunstâncias. Isso engloba também a identidade dele, que esse é um filme um pouco sobre a busca da identidade dele, né? É um filme sobre a busca da sexualidade, assim, uma descoberta, mas essa identidade é permeada no filme. O filme é contado a partir de apelidos que dão para ele, assim. Ele mesmo ele vai se deixando levar pelas circunstâncias. Ele não assume muito as rédeas do que acontece. Sim, eu sou apaixonado por esse filme, né? Ele é muito pessoal, né? Ele é muito pessoal. As pessoas acabam se identificando com a história dele. E completando com o que o Bia disse, né? Quando eu assisti ao filme, eu percebi algumas coisas na estética do filme, né? Aí depois que eu fui ler sobre estética, depois que saiu uma matéria, alguns anos depois, sobre a estética do filme, que realmente cada parte, né, cada trecho da história tem uma estética de fotografia diferente, né? Uma cor predomina mais em cada parte do filme, tanto que a última parte é a mais
colorida, digamos assim, de todas, né? Que mais se utiliza de neon ou do próprio marrom também. Mas é uma história muito forte, né? Muito tensa, intensa, e que, como a Bia disse, o Juan é um caso à parte, porque é um personagem que, ainda pra mim, ainda hoje, a gente está em filme foi lançado em 2016, né? Em 2021 ainda não foi superado o personagem dele pra mim. Em nenhuma... Pode até falar sobre a lista de indicados ao Oscar, de ator coadjuvante de lá pra cá, nenhum personagem ainda superou o personagem do Mahershala Ali, né? Então eu sou um pouco suspeito para falar sobre o Moonlight. Fui chamado para falar, então eu vou falar. O Mahershala Ali eu acho que muita gente já assistiu esse filme, mas assim, enfim, cada vez que eu gosto muito desse ator. Tudo que ele faz eu assisto é maravilhoso pra mim. Até aquela série Luke Cage, assim, é muito bom. E cada vez que ele aparece em Moonlight, assim, dá vontade de a cena não sair dele. Sim. Assim, ele é muito bom realmente, assim, ele tem alguma coisa que você fica ali. E então, pra mim, foi muito difícil o fato de não tê-lo mais em parte do filme. Assim, porque realmente ele roubou muito a cena. E a dinâmica entre ele e o Little, o menininho, é uma coisa maravilhosa, assim, tanto que assim, eu tinha notado uma das cenas que eu mais gostei é aquela cena da mesa de jantar, onde ele pergunta pro casal, né? A Janelle Monáe tá muito boa também nesse filme. O que é faggot, né? O que é bicha. E eu achei uma cena muito sensível. Eu fiquei... E foi uma cena tensa pra mim, porque eu fiquei, caralho, esse cara vai descompensar agora tudo que eu gostei dele até agora. Eu vou desgostar nessa cena. E, cara, que cena delicada, assim. O personagem dele, o Juan, ele tem toda a delicadeza. Ele não é só a figura paterna, né? Ele tem toda a delicadeza que a mãe dele não tem. Assim. E eu acho ele maravilhoso, assim. Maravilhoso, enfim. O personagem é sensacional. Eu queria muito saber, assim, o que acontece com ele. Mas, enfim. É isso aí, né? Nem sempre a gente vai ter o que a gente quer. É verdade. Que você acabou falando tudo que eu sinto pelo personagem, né? Quando a gente acaba se identificando com ele, né? A gente acaba querendo mais dele em cena. E quando ele some totalmente de cena, aqui continuando o spoiler, quando ele some totalmente de cena, eu acho que ele se reflete tanto no Chiron, né? A personalidade dele, ainda mais no jeito adulto dele. Eu acho que a construção, eu acho que ele acabou se baseando no que era o Chiron, né? Eu tenho muito essa perspectiva para mim, assim. Eu quis fazer isso para poder ter o personagem ainda vivo na cena. Uhum. E é demais, é absurdo o carisma do Mahershala Ali no filme, né? É absurdo. E o que ele representa, mais do que uma figura paterna, né? Eu acho que ele é o anjo do Little, né? Ali naquele momento. E o Barry Jenkins traz uma sensibilidade exatamente nessa cena da mesa, ou na cena onde eles estão no mar, né? Ali na parte do Little, são belíssimas. São belíssimas. Às vezes não precisa nem de, como a cena do mar, não precisa de uma palavra sequer. Apenas a câmera focando neles dois, e eles dois no mar, e eles se entregando, flutuando, como se tivesse ali... maluquice da minha cabeça, né? Como se tivesse um anjo ali segurando ele, sabe? Pelo menos ele ali tá tendo um momento de paz que ele não tem em casa, que ele não tem na escola, né? É muito tenso, é muito forte reassistir a esse filme. Sim. Uma coisa legal que você mencionou, porque a estética do filme, né, a iluminação é bem legal, assim, realmente é uma coisa que chama muita atenção. Eu não tinha prestado atenção que muda, como se eu precisasse de desculpa para rever, mas vou rever. Eu não tinha me tocado que muda a cor a cada
a cada ato. Mas eu tinha notado o simbolismo da paleta de cores, que se liga com o nome da peça, o nome original da peça que deu origem ao filme, né? E a cor que remete à cor azul. Blue em inglês não significa só azul, significa tristeza também, né? E essa coisa de garotos negros são tristes, eu achei bem forte, assim. O filme eu acho triste, né? Mesmo que talvez ele termine bem, não sei, mas assim, eu acho um filme bem triste. Bonito, mas bem triste. Uma coisa também que eu tinha esquecido de comentar anteriormente sobre essa questão da identidade dele ser levada ou ser imposta por outras pessoas através do nome, nos atos também. Uma coisa que eu fiquei um pouco triste, assim, eu não sei porquê, mas quando a forma física com a qual ele aparece no final, eu achei muito marcante, porque foi meio que todas as camadas, assim, aí tô viajando demais, mas a camada que ele precisou criar para reagir a todas as situações, né? Ele foi do Little para aquele cara ali, sabe? Tipo, e todas as porradas que ele levou, ele foi criando esse... E dá pra ver que ele criou várias armaduras, ele ainda é sensível, mas ele criou essas várias armaduras, né? O corpo é como se fosse uma armadura dele ali no final. Não sei se eu tô viajando muito, mas pra mim foi um choque. Assim, quando eu vi, eu lembro quando ele apareceu, eu fiquei, não é ele, vai aparecer daqui a pouco ele magrinho, pequenininho lá em outro lugar, e não era ele, sabe? Não, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que o Black, né, que é o nome do Chiron no terceiro ato, é justamente assim, tipo, todas essas camadas que ele teve que colocar, né? Porque ele em poucos momentos do filme ele se permitiu ser ele mesmo, né? Eu acho que, além daquela conversa final do filme, eu acho que lá no começo, lá quando ele ainda era o Little, tem uma cena que, em termos da história, não quer dizer muito, mas eu acho extremamente interessante, extremamente importante para a gente entender esse personagem, que é uma cena em que a câmera vai chegando, aí chega numa sala de aula de dança e ele está dançando feliz. Eu acho que é um dos poucos momentos que ele está feliz no filme, né? É quando ele está podendo mostrar quem ele é, né? Porque em todos os outros momentos ele acaba obedecendo aquilo que o Kevin falou, né? Porque tem um diálogo no começo do filme que o Kevin chega para o Little e pergunta, né? Por que deixa pegarem no seu pé? Aí o Little pergunta, como assim? Deixa os outros pegarem no seu pé. Aí o Little pergunta, o que eu posso fazer? Só diga para eles que você não é frouxo. Aí mas eu não sou frouxo. Aí o outro fala assim, eu sei, mas não significa nada se eles não souberem. Então ele precisa estar sempre mostrando que ele não é frouxo, com todas as aspas possíveis. Engraçado, você falou dessa aula e eu lembrei, eu fui puxando aqui, eu não lembrava dessa cena, mas eu lembro, você falando agora, eu lembro que caiu uma lágrima assim quando eu vi essa cena, quando estava assistindo o filme, e assim, o ambiente escolar e o familiar dele eram completamente opressores, né? E até entre os amigos dele, principalmente todo o bullying que ele sofria, e o lugar onde ele foi encontrar delicadeza e apoio foi na boca de fumo. Que coisa bizarra, mas assim, eu acho que ele era feliz ali também, naquele ambiente ali com a... Se não era feliz, pelo menos era o lugar seguro dele, né? Era engraçado quando ele criou esse vínculo, até depois que o Juan não tá mais na história, ele continuou esse vínculo com a mulher dele, assim. Eu achei bem bacana. Mas eu não tinha notado dessa cena. Eu tinha notado, obviamente, mas eu não me vinha à memória fazer esse link dele dançando com o Black no final. Fora que eu acredito, né, assistindo ao filme, que ele mais sofre na segunda parte, né? Que é realmente quando ele tá ali
descobrindo descobrindo, não descobrindo, né? Se tocando da identidade sexual dele, né? Ali ainda mais naquela parte da praia, com o Kevin, né? Que os dois estão ali, uma tensão surgindo entre os dois, né? Uma possibilidade. E eu lembro que quando eu assisti a primeira vez, eu falei, caraca, será que agora que vai ser o momento feliz dele? Agora que ele vai... Enganado, né? Eu fui enganado. Fui ali enganado até chegar à parte final possível, do final feliz, digamos assim. Mas é o que é a vida, né? A gente não sabe o que vai vir a seguir do que a gente está tendo naquele momento. A gente pode estar tendo um momento feliz hoje e amanhã acontecer alguma coisa com a gente. Amanhã apanhar no colégio de um grupo de bullies, né? Não, pior, né? O grupo de bullies fazer com que o cara que você, né, gosta, né, bater em você. Eu acho que isso deve ter magoado demais o Chiron, né? Porque o cara, justamente nessa lógica tóxica de high school, principalmente americana, que também tem, né? Mas principalmente nessa lógica de high school americana, você não pode, né, demonstrar fraqueza, né? Você tem que, se alguém te desafiou, você tem que cumprir, né? O Kevin não teve a coragem de chegar e falar pro Tyrell, falar assim, vai tomar no cu, desculpa a expressão, gente, mas sabe, se o cara fala assim, eu vou te desafiar, fala assim, não, sabe, tipo, não tem interesse nesse troço, não, ele aceita o desafio, mesmo sabendo quem o Tyrell ia escolher, porque era óbvio, o cara fazia bullying. Isso é uma coisa que me deixa pau da vida nesse filme, não com esse filme, mas com as figuras de autoridade desse filme, porque a diretora, depois que ele apanha do Kevin, os outros bullies pulam em cima e começam a agredir ele ainda mais. Aí a diretora vira e pergunta assim, quem é que foi? Porra, o professor dele sabe que o Tyrell insulta o Chiron todo o tempo e não fazem nada. Aí quando o outro leva cadeirada na cabeça, todo mundo fica assim, que absurdo. Desculpa, a gente está indo para um lugar muito pessoal agora. Uma coisa que eu gosto muito, e eu acho que o Rodrigo fez uma alusão, é como as cenas rimam, né? As cenas da infância dele, do primeiro ato, acabam se repetindo de outras formas no segundo e no terceiro, né? No primeiro ato, com a participação do Juan, e aí no segundo e no terceiro com a participação do Kevin. Porque, por exemplo, tem uma cena que o Rodrigo falou, as duas cenas que o Rodrigo falou, melhor dizendo, né, da praia. Você tem a primeira cena no primeiro ato, em que o Juan está ensinando o Little a nadar, né, e aí você tem uma outra cena à noite, né, enquanto o do Juan é de dia, com o Kevin é à noite, né? O primeiro momento que ele tem um relacionamento, primeiro e único, né? No filme ele fala, né, que o primeiro e único relacionamento que ele tem com outra pessoa é justamente na praia, nessa cena da praia, que tem um eco no terceiro ato, né? Que por coincidência o Kevin mora perto da praia, né? Então o Black agora ele olha para o caminho que vai dar na praia, né? Tem uma determinada cena. E uma outra cena que também rola essa rima é no restaurante. Tem no começo do filme, né? O Juan, para fazer com que o Little fale mais sobre ele vai e leva ele para almoçar. E aí eles conversam. O Juan tenta fazer com que ele converse, mas ele acaba não conversando, né? E é engraçado que quando rola um reencontro depois de algum tempo, né, entre o Black e o Kevin, eles vão... o Black vai no restaurante onde o Kevin está trabalhando, e aí eles sentam, mas dessa vez o Black tá de frente para a porta, porque ele tinha aprendido com o Juan que você não pode nunca ficar de costas para a porta.
Isso eu achei muito, muito bem sacado. Nossa, real, eu não tinha me tocado disso, assim. Eu tava tão feliz vendo aquilo, aquele reencontro, que eu não tinha me ligado disso. Faz sentido. Uma coisa que eu fiquei meio... Foi uma coisa que o Rodrigo falou. Você se sentiu enganado na cena da praia em si, ou pelo depois? Com o depois, porque na cena da praia ele conseguiu finalmente externar o que ele estava sentindo e depois volta a estaca zero, né? Então a expectativa de que o personagem é bem, que ele acaba não acontecendo, né? Eu acho que isso que decepcionou, mas não por conta do filme, que é maravilhoso. Assim, porque ainda tem aquela cena dele andando na direção do Kevin no refeitório, né? E aí você tem uma expectativa, mas aí já chega aquele diabo daquele homem. Porque eu ia falar, a cena da praia com o Kevin, eu achei muito delicada. Assim, eu achei muito delicada, principalmente pelo final na praia. Não a cena do carro, mas na praia, quando ele pede desculpa e o Kevin fala, por quê? Porque ele poderia ter sido super escroto ali, sabe? Mas ele suavizou a situação, assim. Ele tipo, deixou meio claro pro Chiron que era normal, ok. Você tá pedindo desculpa por quê? Assim, eu achei bem bacana, porque o Kevin, ele trata o Chiron com muita naturalidade o tempo inteiro, né? Tirando aquela cena da agressão, assim, ele trata sempre com muita naturalidade, assim. Eu achei que você tivesse ficado decepcionado com a cena em si, e aí eu fiquei, nossa, não, mas aquela cena foi muito boa. Muito boa, a cena é incrível, aquela cena é incrível demais, né? Eu acho que o Barry Jenkins, ele tem uma sensibilidade, né? Ele não pesa em momento algum no filme de tipo, caraca, ficar maçante, né? Ficar algo... Pois não é para acontecer. Não, ele tem uma sensibilidade, ele sabe tratar bem os personagens com a câmera, né? Eu acho. Sim. Eu gostei bastante. Eu gosto bastante. Então, vamos passar para o próximo filme, Bia. Diz aí, qual foi o filme que você me indicou? Saint Maud, de 2019. Então vamos conversar sobre Saint Maud logo depois de ouvirmos o trailer. How long have you been doing this? Just over a year. What were you doing before? I worked in a hospital. What made you leave? It's what God wanted. What's going on, Katie? Come on, you can tell me. Back then I was so lost. But now I am transformed. And soon everyone will see. Maud, he isn't real. He's everywhere. He's physically in me. May the Lord bless and keep you joy. O filme foi escrito e dirigido por Rose Glass. Atuam no filme Morpheus Clark, Jennifer L. e Lily Knight. Maud é uma jovem e privada enfermeira religiosa que se torna perigosamente obcecada em salvar a alma da glamourosa paciente Amanda. Eu gostei, assim, me pareceu que é um filme bem divisivo, assim como Moonlight. Eu fiquei surpreso, eu não falei isso quando a gente estava conversando sobre Moonlight, mas eu reparei que teve gente que não gostou do Moonlight porque achou os personagens muito caricatos, o personagem do bullying muito caricato. Eu falei, porra, cara, assim, tipo, esse pessoal não tem caráter não, é só vilão mesmo, sabe? Tipo, não tem profundidade mesmo. Mas o Saint Maud também teve gente que gostou bastante, teve gente que ficou extremamente ofendida com a representação dos
os religiosos nesse filme, né? Porque essa personagem, né, ela não parecia que não era religiosa antes, né? Ela teve um momento, uma revelação, e a partir daí ela estava buscando um propósito na vida, e aí ela começa a achar que o propósito dela é salvar a alma dessa dançarina que era famosa há alguns anos atrás, mas agora estava com câncer. E aí teve gente que achou que a representação da Maud era ofensivo. Eu acho que existem representações muito mais ofensivas do cristianismo, né? Se você vê todo o pessoal que acha que Jesus Cristo ia portar um R15, ou ele é a favor da pena de morte, ou então aquilo que eles falam que assim, quanto mais dinheiro você tem, mais abençoado por Deus você é. Que é exatamente o contrário, assim, você pegar as escrituras, né, assim, tipo, é mais fácil um camelo entrar por um buraco de agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Aí depois ele chega e fala assim, não se pode servir a dois senhores, né, não se pode servir a Deus e ao dinheiro. Ou então, meu reino não é deste mundo. E, cara, isso no mundo real tem gente que prega exatamente o contrário. Tem gente que acha que bandido bom é bandido morto. E se diz cristão. Isso é sim ofensivo. O que a Maud estava tentando fazer, assim, pelo menos na visão dela, era um ato de caridade. O que eu acho. Estou bem inflamado esse episódio, né? Mas para contextualizar para as pessoas, o filme é na perspectiva da Maud, né? E você, ao longo do filme, você vai percebendo que ela é um narrador não confiável. E ela realmente acha que a missão dela é salvar essa dançarina. Agora, há uma relação muito estranha entre elas, no sentido em que, enquanto uma estava tentando salvar a alma, a outra estava querendo mostrar para ela que aquilo tudo era bobagem, né? No começo, ela até deu uma abertura, né? Quando ela começou a rezar, ela desligou a TV, botou a mãozinha junto e tal, quando na hora de almoçar, para dar graças. Eu acho que foi aí que a Maud começou a achar que tinha espaço para ela tentar salvar essa pessoa, né? Eu acho que se a Amanda não tivesse falado assim, vou curtir um pouco a cara dessa mulher, eu acho que ela não teria se aberto tanto. Sim, a Amanda é uma hedonista, né? E ela não precisa falar muito, mas ela parece ser também um personagem daquele tipo que joga com as pessoas, que brinca, assim, que não se importa muito, né? E a Maud é aquela típica cristã, não vejo por que tanta ofensa que viram tanta ofensa nessa representação se cristão faz isso. Tenta enfiar ali a salvação dele a sua goela abaixo. Né? É isso que eles fazem. A maioria é isso que faz, assim. Pode não ser o que Cristo pregava, mas assim, como se pratica cristianismo hoje em dia, pelo menos tudo ao que eu tive acesso é essa tentativa de enfiar essa salvação aí. Então eu achei um retrato bem fiel, assim. Inclusive tendo em vista que ela é recém-convertida, né? Que quando você está recém ali na alguma coisa, você é muito mais incisivo e tal. Então eu achei bem... Mas tinha essa relação mesmo entre elas duas. As duas estavam no lugar errado na hora errada. Uhum. Verdade. Engraçado não, né? Que o filme é meio tenso, assim, né? Mas eu assistindo ao filme, me lembrei muito não. É como se ela tivesse ali, em alguns momentos, né? Pode ser loucura da minha cabeça, porque eu sou meio totalmente louco. Como se ela tivesse querendo que os sinais de Cristo estivessem nela. Como se fosse estigmata, né? Ela machuca uma mão, machuca os 2 pés. É como se estivesse iniciando ali alguma coisa, como se ela fosse a salvadora, né? Eu liguei muito a isso. Ela, é bem assim que ela se vê mesmo. Né? Ela salvando ali uma alma que precisa dela, mas que ela precisa se martirizar, ela precisa ter uma sensação
eu acho que ela sente até prazer em sentir aquilo, né? Aquelas cenas onde o rosto dela fica totalmente modificado quando ela sente algum tipo de... Quando ela sente Deus tocando nela, né? Falando com ela. E que eu queria ver mais daquilo. Eu achei que os cortes bruscos em cima de... Quando começava, né, ali, dava um corte brusco. Eu falei que eu quero ver mais, eu quero ver ela flutuando, eu quero ver a cara dela se desfazendo. Mas aquelas pessoas que estão acostumadas a assistirem filmes de terror visual, né, mesmo que contenham histórias melhores, mas é muito isso, né? Ela machuca a mão ali exatamente onde Cristo levou a pregada, ela machuca os pés onde Cristo levou a pregada, sabe? Então, isso me deixou muito... Caraca, que mulher louca, né? Que personagem que a gente pode encontrar aí pelas ruas. Porque eu acredito que tenha pessoas assim. Né? Como a Bia falou, exatamente, tem gente que quer te evangelizar a qualquer custo. Né? A qualquer momento. Tinha amigos na infância, que queriam a qualquer custo que eu fosse para a igreja deles, sabe? Eu inventava, não, hoje eu não posso, sabe? Hoje não tá legal, não tá um dia legal. Mas na outra semana, e aí, agora você vai? Mas exatamente isso. Não sei por que as pessoas se sentiram ofendidas se são assim, né? Nas cenas dela é que existe toda uma prática, né? A prática de mortificação, né? Que eles chamam, né? Que é a autoflagelação, é aquilo de você ajoelhar no milho, né? Eu lembro que tem uns dizeres, né? Tem umas coisas que nossos avós falavam assim, vou te fazer ajoelhar no milho. Ela ajoelha no milho, né? Ela todas essas práticas de sofrimento, né? Tanto isso que você falou, né? Você repetir um pouco do sofrimento que Cristo teve na cruz, né? Na crucificação, e é uma espécie, é uma prática que até hoje é feita, né? Assim, tipo, não é só ela, né? Assim, tipo, nas Filipinas você tem, né, uma tradição, né, na Sexta-feira Santa, que as pessoas são crucificadas, né? É porque eles acreditam que não apenas na comunhão você se torna um com Cristo, mas você também partilhando de seu sofrimento, né? Você refazendo, né, o sofrimento que ele teve na cruz, você acaba se tornando um com ele. Não é só lá não, Thiago. Não é só lá não. Quando eu entrei na faculdade, tinha um cara que se vestia que nem eu, assim, todo de preto, só que ele era muito estranho. Ele tinha um negócio na mão e a gente perguntava a ele o que era aquilo. Ele falava que eram as chagas de Cristo. Assim, eu lembro que quando ele falou isso, eu fiquei olhando pra ele, assim, tipo... Que? Cara, em uma semana ele sumiu, nunca mais apareceu na faculdade, mas era só isso que eu queria. Então, isso é uma prática, né? E é engraçado isso que você falou, né? Da forma como Deus, entre aspas, se manifesta, né? Quando atende o pedido dela, né? Que é esse êxtase quase orgasmático, né? É quase um orgasmo que ela sente quando ela se sente tocada por... Eu li assim mesmo, como um orgasmo. Em momento nenhum eu pensei em outra coisa. E é engraçado que a gente pensa, né, quando vai pensar nessas coisas, né, de orgasmo, a gente pensa muito no lado oposto, né? Assim, tipo, várias cenas desse filme me lembraram a Bruxa, por assim dizer. Porque assim, até o momento em que você tem a revelação final, eu comecei a achar que quem estava lá com ela era o coisa ruim. Aí Deus começa a falar com ela, né? E eu tava assim, cara, eu consigo entender mais ou menos. Quer dizer, assim, quando ele fala em dad ou coisa parecida, em pai, né? Você fica assim, não. Aí, mas eu tentei pensar, será que isso daí é uma língua? Não é porque assim, tipo, não é um. Ele não tá balbuciando, né? Ele tava falando alguma coisa. E eu tava pensando, né? Que língua era aquela? E aí eu descobri que a língua é galês. Nossa. Sabe quem é que fala? Quem? A Morphy Clark. Só que eles aumentaram o grave da voz dela.
Uhum. Ou seja, é ela falando... Gente, spoiler de novo. É ela falando com ela mesma. É ela que tá falando. Aham. Eu não sabia disso. Não, isso daí eu vi na trivia do MDB. Uhum. Só voltando à questão da autoflagelação, que era a questão da taxinha, né? Que ela pega a imagem de santo e põe no pé e aí anda com aquilo. Nossa, Deus do céu, deve dar uma dor. Vocês fizeram uns paralelos aí com alguns filmes, Estigmata, Bruxa, eu lembrei muito, assim, na verdade, tem um filme que eu gosto muito, eu acho que eu estava esperando esse filme de novo, assim, e aí o Thiago falou alguma coisa também no começo sobre ela não ser uma narradora confiável. Eu achei que esse filme fosse ser um pouco na vibe do Exorcismo de Emily Rose, que fica naquela dúvida ali, você não sabe se era uma histeria ou se você não sabe. Eu amo esse filme, meu Deus do céu, porque eu amo sentir medo, e aquele filme ali me dá um medo de madrugada, eu lembro daquilo. Mas você não sabe se no Exorcismo de Emily Rose se é uma histeria ou se tem alguma coisa real acontecendo ali. Eu acho que fica meio essa dúvida, né? Tanto que é bem calcado tem a questão do tribunal e tal, então tenta o tempo todo te trazer ali para uma lucidez, mas nem tudo é explicado ali, né? De forma lúcida. No final, acho que é mesmo uma questão paranormal, né? Mas eu achei que o Saint Maud ia ser um pouco nessa pegada, assim, dessa mulher que tem uma fé ali, que tá esperando, tipo, sinais divinos e tal. Achei que fosse ter, mas eu achei bacana isso que o Thiago falou. Ela realmente não é uma narradora confiável. E é muito louco, né? Tipo, eu acho que é uma nova perspectiva desse assunto, assim, de você ver como seria na cabeça da outra pessoa, mas tendo certeza que aquilo não é real, assim. Eu achei bem bacana, mas eu tava esperando essa ambiguidade do Exorcismo de Emily Rose. Eu também. Eu acho que o que pequeno spoiler quebra muito é aquele 10 segundos, nem 10 segundos, acho que dura 5 segundos finais. Não, alguns frames. Alguns frames assim que... Porque eu tava realmente assim, em alguns momentos, levando a acreditar, igual como a Bia disse, né, se aquilo estava acontecendo mesmo. Eu falei, cara, será que isso está acontecendo ou não? Será que está acontecendo? Será que não está acontecendo? Porque o que ela enxerga é Amanda, né, o nome? Na Amanda, né? Porque o que se pensa numa pessoa que vive de arte? Que ela tá perdida, né? Que ela tá num mundo perdido, que ela não tem nada na vida e que ela tá sofrendo aquilo na cama para poder ser salva. Então aquele sofrimento, Deus colocou ela naquele sofrimento porque ela mereceu pelo que ela fez em vida, né? Aos olhos da Maud, né? Que eu tô dizendo aqui, né? Ela fez aquilo, tudo tá acontecendo com ela adquiriu aquela doença como algo divino. Ela tá em breve para morrer e ela vai salvar aquela alma porque aquela alma precisa ser salva antes de ir ao reino dos céus, né? Mas ela gosta de brincar, né? Tanto que pra Maud, a Maud não tá vendo aquilo, mas ela tá botando as mãos juntas, mas tipo, olhando para ela assim, tipo, tô rindo de você, mas vou seguir a tua vibe, né? E eu acho a personagem da Amanda uma personagem muito rica, né? Você fica, pelo menos eu fiquei muito instigado em querer saber mais sobre o passado dela. Aquela cena da festa foi de uma aflição muito grande para mim, né? Ela provocando a Maud, quando para do nada, respira e começa a falar algumas verdades, né? E ela não deixa a peteca cair, fala de novo, aí a Maud dá aquele tapa na cara dela. Eu falei, ela devia ter pegado uma carteira escolar e tacado na cabeça dela. Com certeza. Mas é aquilo, né? Aí ela olha assim e fala, e ela é o diabo, ela é o demônio, né? Então, muitas coisas que acontecem ali no filme vão levando para aquele final, né? Para aquilo que vai acontecendo no final. Tanto que o nome dela nem é Maud, né? Não, o nome dela é Joy, né? Jesus, eu ganhei um spoiler aqui do nada. É Joy ou Katie? Katie, né? A Joy é amiga. É isso? A Joy é a Katie. A Joy é a amiga. E eu tô fazendo aqui aspas, vocês não estão vendo, mas eu fiz uma aspas aqui com a amiga. Eu uso muito as mãos. Enfim.
É isso, eu gostei bastante do filme. Né? Eu esperava mais, vou ser sincero. Eu esperava mais. Eu esperava algo que me deixasse tremendo a expectativa, porque quando eu vi que o filme... Eu tenho um amigo no Facebook que ele botou 5 estrelas pro filme. Eu falei, acredito que saiu o filme. Ele falou, saiu, mas não vai com muita expectativa. Eu falei, já era, porque eu já tô com muita expectativa nesse filme. E baixei o filme, e logo no mesmo dia o Thiago entrou em contato comigo, falando que ia ser o filme do podcast. Aí eu cheguei e falei pra ele, né? Coincidentemente eu baixei o filme. Tanto que eu assisti de madrugada, eu falei, eu quero sentir medo, eu não quero dormir. Mas medo ele não traz, mas traz um certo tipo de aflição. Essas pessoas existem, né? Como a molde existe. Engraçado, eu também, assim, eu gostei muito do filme, tanto que foi um dos filmes que eu indiquei no podcast, o filme que eu indiquei no podcast passado, porém eu também esperava mais. Eu acho que eu tava esperando que me desse mais medo também, eu tenho essa coisa com medo, assim, que eu gosto de sentir, assim, a afeição dela em alguns momentos até me deu um certo... Mas eu também esperava mais. Só que o que eu acho bacana assim, é que é o primeiro filme longa-metragem dessa diretora, Rose Glaston. Acho que para um debut, assim, é um filme muito bom, assim, para uma iniciante, né? Que antes ela fazia uns curtas e tal, e umas videoarts, algumas coisas assim. E, assim, para um primeiro filme eu achei muito bom. Puxando o saco pro meu diretor preferido, não é todo mundo que vai ter um sexto sentido de cara. Mas assim, eu achei o filme muito bom. Esse assim é assustador. Sim. Vamos agora falar de streaming no quadro Tem na Netflix? Tem na Netflix? Tem no Netflix? Tem no Netflix? Tem na Netflix? Tem na Netflix? Tem na Netflix. Então, Beatriz, que filme você viu recentemente em alguma plataforma de streaming que você gostaria de recomendar pra gente? Então, como eu disse antes, eu não vi filmes essa semana. Eu tenho feito maratonas de série. E tem 2 séries. Uma que tem uma temporada e é brasileira, Cidade Invisível. Assim, não é a melhor série que você vai assistir. Estão problematizando muita coisa por aí, mas mesmo assim, eu achei uma série bacana. Trata da mitologia brasileira, mitologia indígena. Achei bem bacana. E tô vendo, não é a segunda, acho que é a 3ª ou 4ª temporada de American Gods, que é muito boa também. E você, Rodrigo? Só uma coisa aqui, American Gods, eu desisti na 2ª temporada, que eu fiquei tão decepcionado, aí eu parei de ver. Mas eu vou ver. Eu vou tentar assistir porque tô querendo ver essa 3ª temporada. Ou 4ª, não sei, também não lembro. Então, eu assisti essa semana eu assisti hoje, na verdade, o filme Eu Me Importo, da Netflix, estreou agora na Netflix, com a Rosamund Pike, né? Aí vocês estão ouvindo, podem lembrar ela de Garota Exemplar. Ela nos brinda com mais uma sociopata, gente. Eu acho que isso já é motivo suficiente para assistir ao filme. Eu acho que o filme tem seus erros, tem. Ainda mais no 3º ato você fica... mas ele tá brincando, ele não tá fazendo isso não, porque é um filme de humor ácido, né? Eu não sei se vocês já viram ou conhecem a história do filme. Não, mas eu quero assistir. Sabe qual é o filme, né? Ela na verdade, ela rouba pessoas de terceira idade. Ela rouba dos velhinhos porque ela coloca eles em asilos e começa a ser tutora deles. Tutora não, da curatela, fica com a curatela deles. Então todos os bens ela administra, então ela começa a vender casa, ela começa a vender bens para ficar até a pessoa morrer, né? E ela encontra uma cereja do bolo, que é uma mulher que não tem filhos, não tem parentes, que é totalmente sozinha, e quando ela morrer vai tudo para a curadora, né? Vai tudo para a curatela. E o filme tem ela é totalmente louca. O filme é muito bom mesmo. Mas tem aqueles erros que eu comentei anteriormente. Mas se você, abstrair isso, vira um filme bem legal para assistir. Eu gostei bastante. Vou assistir. É bom. Antes de encerrar o programa, eu gostaria de ler aqui um feedback que o Pensador Louco,
do Teatro Escuro do Pensador Louco, né, deu pra gente sobre o nosso episódio sobre o Kenneth Anger. Eu vou aqui ler. Ficou sensacional. Gosto muito de ouvir ou ler sobre biografias de catalisadores artísticos ou catalisadoras artísticas, o simbolismo e a importância de suas obras no mundo das artes, e vocês mataram a pau no conteúdo. Inclusive, obrigado por me lembrar de O do Artifício, o qual eu tinha visto há um tempão atrás, na era pré-internet, em uma mostra no Rio de Janeiro, e nem fazia ideia de estar preservado e disponível no YouTube. Graças a vocês, pude reassistir aquela obra do surrealismo indispensável, quase como um quadro em movimento. Abração e muito obrigado por me ensinar mais sobre a carreira desse cineasta tão essencial. Pensador, olha, muito obrigado, que bom que você curtiu. A ideia do programa foi da Bia, né? Muitas vezes os meus co-apresentadores me trazem ideias para o programa e geralmente sempre fica muito bom. O Christian, né, ele me procurou com a ideia de fazer esse episódio sobre filmes metalinguísticos e ficou barato também. É sempre muito bom, eu gosto, né? Fico muito feliz que você gostou do programa, que você aprendeu mais. Eu vou te dizer, eu também aprendi, porque eu vi a obra do Anger há 20 anos atrás, como eu falei no programa, né? E eu não tinha visto O do Artifício, né? Eu vi Fireworks, Pleasure Dome, Invocation of My Demon Brother e Lucifer Rising. Os outros eu não tinha visto. E fazer essa pesquisa toda em torno da obra do Anger, né, com a ajuda do livro da Alice Hutchinson e os comentários do próprio Anger me enriqueceram bastante. E é sempre bom ouvir que as pessoas também curtiram, né? Porque eu aprendi, mais gente aprendeu, todo mundo aprendeu e foi uma experiência muito legal. Fico muito feliz por você ter gostado. Então vamos agora para o encerramento. Você tem algum meio de contato, Rodrigo? Eu tenho o meu Instagram, né, que é o @metidacrítico, e também tem o meu Instagram pessoal, que é o Drigo da Mais C. Os meus 2 meios de contato. E você, Bia? Eu tenho Instagram e Twitter, @BibaMoreira. É só, embora eu esteja tentando desintoxicar de redes sociais, é isso, @BibaMoreira, Instagram e Twitter. Agradeço demais a participação dos dois, né, da Bia e do Rodrigo. E agradeço também a você que está escutando a gente. Não se esqueça de mandar feedback para nós em podcast.cego@gmail.com. Você pode visitar nossa página no Facebook, né? Mande sugestões, críticas, elogios e compartilhe com todo mundo, pois quando se trata de cinema, todo mundo tem um ponto cego. Da Rua Pareto, eu sou o Thiago. Da Rua Marangá, eu sou a Beatriz. E daqui da General Fernando Batalha, eu sou o Rodrigo. E este foi o Podcast Ponto Cego. Well, that was easy.